Olá, mais um momento com o Dr. Eli. Quero agradecer a você a oportunidade de poder estar se comunicando com você, né? E não diferente da outra vez, nós temos aqui hoje a presença do Valnei e também não diferente, continuaremos com um assunto que é de suma importância para nossas vidas, né? São as doenças que acometem a nossa mente. São os paradigmas que nos tornam pessoas que se relacionam melhor e que têm dificuldade para se relacionar. Vou deixar que o pastor Valnei faça uma pequena apresentação dele, porque talvez você não tenha tido a oportunidade de ver o outro vídeo. Então, se você acessar o link que está nesse vídeo aí, você vai poder, inclusive, ter o conteúdo e participar também desse vídeo com maior participação. Olá, eu sou o pastor Valnei, né? Sou formado em gestão de tecnologia de informação, terminei a graduação agora em nutrição, mas aqui nós estamos mais com um bate-papo para trazer informações que vão ajudar na sua área emocional, na sua área psicológica e na sua área mental, que é o tema que nós abordamos no outro podcast e vamos dar sequência nesse podcast também, só que dessa vez vamos falar sobre cativeiros da alma. Pastor, Valnei, diz aí como é que foi essa semana aí, a tua correria aí para lá e para cá, para o Rio, Mangaratiba. Diz aí, como é que você está? Essa semana foi uma semana um pouco agitada, né? Mas graças a Deus conseguimos desenvolver todo o trabalho que tinha que ser feito, né? E a semana terminou assim, de certa forma, com todos os objetivos alcançados. Ah, legal. O pastor falou sobre cativeiro da alma. Um dia a gente vai falar sobre o cativeiro da alma, pastor, mas hoje nós vamos falar de cativeiro da mente. Tá certo? Certo. Eu até estava no dia que você falou sobre esse assunto, né? Mas algumas coisas, assim, eu não consegui pegar muito bem. A gente, então, podemos, então, falar sobre esse assunto? Podemos, tranquilo, né? Sem problema nenhum. O que você diria para mim, para o meu público, sobre o cativeiro da mente? O cativeiro da mente é uma coisa interessante, porque ele acontece, normalmente ele é formado na área da infância até a adolescência, que é quando nós ainda estamos construindo os nossos paradigmas mentais, e ele é uma construção de pensamentos relacionada a uma percepção que eu faço da realidade. Quando nós somos muito novos, nós temos poucas informações e a gente acha que todo mundo ao nosso redor é nosso amigo, que quer o nosso bem, e com isso a gente fica com a guarda baixa. E às vezes vem um ataque, uma seta numa direção muito forte e você não tem a proteção para aquela situação e te leva a criar uma percepção errada e criar um cativeiro. Esse cativeiro faz você bloquear a mudar a sua forma de ver aquilo. Um exemplo claro são os complexos de superioridade, inferioridade, que são exatamente esses cativeiros que são criados na mente da pessoa. Nós somos um ser, né, que vivemos em comunidades, né, temos os nossos momentos a sós, mas desde muito cedo nós aprendemos que devemos nos relacionar com outras pessoas. De alguma maneira, essas pessoas que nos rodeiam, elas podem influenciar a nossa vida de maneira que você se envolva com o que ela tem de conceito e isso torna-se um cativeiro para essa pessoa? Sim, é totalmente possível. Porque o que acontece? Aquela informação, nós para captarmos uma realidade, nós usamos os sentidos. Sim. Visão, audição, tato, paladar. Esse conjunto de sentidos, ao ser recebido, cada um interpreta de uma maneira, pelo conjunto de crenças, valores que tem na família. Dependendo da pessoa que você recebeu aquilo, para você é muito traumático. Você dá um exemplo que aconteceu comigo. Eu, quando era pequeno, eu estava aprendendo ainda a escrever. Não lembro se era jardim de infância, mas era bem novinho. Sim, sim. Eu estava, um dever da professora era pegar o desenho e escrever um nome do que era aquilo. Aí, por exemplo, copo. Eu estava vendo o desenho do copo
e eu teria que escrever copo. Assim foi com árvore, com uma série de objetos, eu estava indo bem, estava feliz da vida, né? Sim. Só que chegou num momento, eu me deparei com uma figura que eu não sabia como escrever aquele nome. E aí que foi o problema. Como eu não sabia escrever, eu olhei para um lado, uma pessoa escreveu de um jeito. Eu olhei para o outro, a outra pessoa escreveu de outro. E qual era esse objeto? Sapato. A pessoa do meu lado escreveu com C cedilha e o outro escreveu com S. E eu fiquei na dúvida, é com C cedilha ou com S? Nessa hora eu não escrevi. E eu lembro da cena. Ao ver, eu estava lá no jardim de infância. Sim. A professora, não sei porque cargas d'água, ela amassou o papel, esfregou na minha cara e me colocou de castigo na frente da sala de aula. Isso me causou um cativeiro mental que eu me achei burro. Isso me levou até o científico, esse cativeiro. Por uma atitude que uma pessoa que era uma referência naquela época, um professor, Sim, sim. me bloqueou a tal ponto que só no científico eu consegui tirar esse trauma, esse cativeiro que a minha mente tinha criado. Então, sim, muito claro, né, para nós, de que o ambiente em que você vive influencia. As pessoas com quem você se relaciona, elas podem influenciar mesmo a ponto de você sofrer um trauma, que você foi um trauma, e esse trauma te colocou numa situação inferior às outras pessoas se comparando. Isso foi na infância. Agora, pode acontecer isso na idade adulta? Pode acontecer no seguinte aspecto: já existe um cativeiro na mente da pessoa e ela não sabe. Porque à medida que você já tem maturidade, você já criou, de certa forma, o que eu chamo de fortaleza. Então você já tem uma estrutura de uma forma que aquilo não te abala mais. Se uma outra pessoa, por exemplo, agora for querer me chamar de burro, querer me menosprezar, não tem como me atingir mais. Essa área já está totalmente protegida, vamos dizer assim, né? O problema é que muitas vezes nós não sabemos que estamos no cativeiro. Sim. E aí quando uma situação acontece na minha vida e aquilo dispara, tipo um gatilho mental, aí que você tem noção que você estava num cativeiro e não sabia. É interessante, você está falando de modelo mentais, né? Nós falamos isso no outro bate-papo, né? Uma coisa está conectada à outra. E pelo que me parece, não é só coisas que te colocam, retratar o passado, mas no presente e também no futuro pode te levar a um cativeiro? Pode também. Na realidade, temos 3 tipos de estrutura complicada. A pessoa que fica presa no passado, a gente chama de depressão. A pessoa que está preso no presente, estresse. E que está preso no futuro, nós chamamos de ansiedade. Todos dão problemas se você concentra totalmente o foco num ângulo muito pequeno. Todo cativeiro limita a visão da pessoa. Sim, sim. A pessoa só consegue ver como se fosse uma janela dentro de um quarto. Ela tem um universo inteiro para ver, mas ela fica olhando para uma fresta pequenininha. O cativeiro mental faz isso. Ele reduz a sua visão a somente aquela percepção da realidade. Pastor, a gente está falando sobre patologias, doenças da mente, né? Não podemos esquecer que nós somos um ser, né? E que esse ser, nós já vimos aqui, né? Nós somos divididos, né, em algumas partes, né? Isso. A parte espiritual, né? A parte emocional, física e mental. Isso. Concorda comigo? Concordo plenamente. Né? E pensando nisso, falando sobre esse assunto, a parte física, até traumas sofridos fisicamente. A parte espiritual, né, são conceitos de pessoas que te passam de alguma forma. Você falou família, e algumas famílias trazem traumas não resolvidos, né, de outras gerações. Sim. E isso de alguma maneira também pode levar uma pessoa a estar cativa, com a sua mente cativa? Sim, com certeza. A família tem um peso tremendo na vida da pessoa, mas é muito forte.
Tem pessoas que não conseguem sair daquele ciclo que a família segue exatamente por causa disso. É um cativeiro familiar. E quando ele já cresce, nasce, ele já é configurado naquele cativeiro. Eu soube de um caso que aconteceu no rapaz, um conhecido meu trabalhava em Bangu, no presídio de Bangu. E o rapaz ficou preso lá 20 anos. Só que o que aconteceu? O tempo dele lá acabou. Só que ele estava tão acostumado naquele cativeiro que ele falou que o rapaz entrou em crise quando soube que ia ter que sair da prisão. Sim. Teve que botar um psicólogo para tratar dele porque ele não conseguia aceitar a hipótese de ser arrancado daquele cativeiro. Isso foi difícil, que essa pessoa falou que nunca tinha visto aquilo na vida dela. Uma pessoa não querer sair da prisão. E ele chegou a falar, eu vou fazer de novo só para voltar para cá. Quer dizer, aquilo para ele era a única forma de visão que existia na cabeça dele. Entendi. E esse é que é o problema do cativeiro. Você só consegue olhar as coisas de uma maneira. Tu não consegue olhar de maneira diferente. Nós acabamos de passar por um período de lockdown. Sim. Né? Muitas pessoas tiveram dificuldade para voltar à sua vida normal pelo fato de ter sido obrigado a ficar em casa por um período de tempo, né, até que se resolvesse aí a questão do Covid. Né? Então, você pode conhecer alguém que ainda sofre, né, para se relacionar, ser como era antes do lockdown. E você pode ajudá-la, mandando o link desse vídeo para ela, porque de alguma maneira ela vai receber essas informações e podendo sair desse cativeiro que ela se encontra. Eu quero falar um pouquinho mais, Valnei, sobre a ansiedade. Né? Eu ouvi uma pessoa falar sobre o grande problema da ansiedade é que você está esperando um momento chegar e eles falam que quando esse momento chegar, ele pode não te encontrar porque você está esperando um outro momento, né? A ansiedade exatamente é esse conceito, não é isso? Exatamente. A ansiedade é você estar fora do tempo. Você está se preocupando com o tempo futuro estando no presente. Então você está perdendo sempre o momento. O momento que você está aguardando, ele nunca vai chegar porque você está sempre aguardando. É complicado porque é um cativeiro. Da mesma forma que a pessoa está presa no passado, ela está presa agora no futuro. Sim. Então o presente está correndo na vida dela, mas ela está sempre olhando lá para frente. Lá para frente. As oportunidades estão passando e ela continua olhando para o futuro. E é uma prisão muito cruel essa da ansiedade. Modelos mentais, né? O modelo mental é cativeiro da mente, né? E o que nós poderíamos deixar para o nosso público, Valnei, como alternativa de terapia, de tratamento, para ajudar, afinal de contas, esse é o nosso objetivo, né? Trazer conhecimento para você. Nós vamos ter aqui outras pessoas falando de outros assuntos sobre saúde, mas agora, hoje, Valnei, o que você poderia dizer para o nosso público de recursos que eles usariam, assim, de fácil acesso, para sair desse cativeiro e mudar esse modelo mental que ela está presa hoje? Primeira coisa que eu diria para a pessoa é ela identificar o cativeiro que ela se encontra. Ela tem que analisar, eu estou preso no passado ou eu estou preso no futuro? Isso, de certa forma, é fácil de identificar. Por exemplo, o que fica remoendo na sua cabeça, que eu diria que são pensamentos intrusos. Sim. Eles estão te prendendo para trás ou estão te prendendo para frente? Por exemplo, eu estou com medo de perder o emprego. Eu estou com medo de uma crise mundial. É tudo futuro. Eu estou com medo de um dia acontecer isso. É futuro. Então, o teu cativeiro é a ansiedade. Está no futuro. Agora, se você é uma pessoa que 10 anos atrás aconteceu isso comigo e me marcou, tu está preso no passado. Então, você identificando o tipo de cativeiro já é o primeiro passo para você mudar. Deixa eu só contar um exemplo aqui. Eu tenho uma paciente que recentemente ela perdeu um parente da família.
Aí ela colocou naquela parte ali do WhatsApp, que você coloca a tua foto, o perfil, né? Então, ela colocou uma cruzinha e escreveu luto, né? E, por consequência, assim, semanas e semanas, ela ia parar na emergência numa crise de depressão fora do comum, coisa que não existia antes desse parente morrer. E conversando com a família, né, com os familiares que sempre levavam essa pessoa na emergência, eu pude identificar isso e sugerir que a família conversasse com ela e trocasse aquela foto dali. Você não sabe que isso realmente surtiu efeito? A família, alguém da família depois, né, veio agradecer e dizer que essa pessoa não voltou mais na emergência porque ela já tinha resolvido a questão da depressão. Isso é muito interessante o que você está falando, né? Mas é verdade, tem tudo a ver, porque ela, sem perceber, ela estava se colocando em um cativeiro. E muitas vezes nós fazemos isso em pequenas coisinhas. Às vezes, por exemplo, tem pessoas que têm costume de guardar coisas que pessoas que já morreram. Aí fica guardando lá o álbum, às vezes a roupa. Tem uma série de detalhes que a pessoa vai guardando. Sim. E a pessoa não percebe que aquilo indiretamente ela criou um cativeiro. O luto é muito importante na vida da pessoa. Só que todo luto tem que ter um tempo. E tem pessoas que não conseguem romper o luto. A Bíblia nos dá exemplo disso, né? O próprio Jesus, né? Ele sofreu, né, com a morte do seu amigo, né? Sim. Né? Davi também sofreu, né? Mas ele, cumprindo aquele processo ali, a vida voltou a ser normal, né? E aí, muitas das vezes as pessoas elas se prendem a essa forma de cativeiro, né? É um cativeiro que, infelizmente, muitos de nós acabamos tendo em várias áreas. Às vezes a pessoa perdeu um emprego que ela dedicou a vida dela naquele emprego. E quando ela perdeu aquele emprego, sobre um caso recente agora que aconteceu, o rapaz foi mandado embora do Mercado Livre, né? E ele tirou a vida. Ele falou, vocês estão tirando a minha vida, vocês estão acabando comigo. Ele se jogou da escada e se matou. Quer dizer, ele tinha um cativeiro criado na mente dele que se manifestou naquele momento. Quando arrancaram, vamos dizer de certa forma, aquilo que ele tinha como foco, objetivo, tirar a janela dele, você fechar a janela. O motivo de vida. Exatamente, então, o motivo de vida que ele tinha para viver era o trabalho dele. Então, primeira coisa é identificar o que é que te coloca nesse cativeiro. Segundo ponto, identificou o cativeiro? Você já sabe qual é? Começa a pesquisar informação disso daí. Por exemplo, a ansiedade. Como eu posso fazer para lidar com a ansiedade? Busca informação. Vê podcast, começa a ver vídeo, começa a pesquisar, porque você vai construir agora, você já está olhando agora para um ângulo muito maior. A tua janela estava assim, agora tu começou a ampliar. Você começa a buscar informação. Sim. Essa informação vai reconstruir o seu padrão mental. Tu vai começar a perceber, peraí, eu não tinha me atentado nesse detalhe. Tem esse outro. Agora, por exemplo, tem casos que você não vai conseguir sozinho. Sim. E aí tu vai ter que procurar uma ajuda de um especialista. Sim. Dentro dessa área. Mas procure alguém em quem você confie, em que você veja que seja uma pessoa que vai conseguir te ajudar, porque tem pessoas que mais atrapalham do que ajudam. É verdade. Pessoal, nós vamos parar aqui, mas vamos voltar em um outro momento falar sobre esse assunto, tá? Nós falamos bastante sobre a depressão, falamos sobre a ansiedade, mas queremos falar sobre, né, o que é do momento, seria o estresse. Né? Vamos falar sobre o estresse num próximo bate-papo com o Valnei, tá? Valnei, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Por você partilhar com o meu público aí esse teu conhecimento. Eu fico feliz e se você conhece alguém que está precisando dessa informação, eu sugiro que você compartilhe essa informação com outra pessoa, mande a pessoa visualizar e se conhece mais alguém, vai compartilhando porque o conhecimento é importante para tirar pessoas do cativeiro.
Ok, gente, muito obrigado por você, como eu disse, mais esse bate-papo com o Dr. Eli.